Olá, no programa de hoje, o STF no centro do jogo de poder nacional. As atribuições e os limites de atuação do Supremo têm sido testados nos últimos anos em meio às disputas entre poderes, ataques à democracia, polarização política e outras divisões latentes na sociedade sobre pautas que passam pela Corte. Como entender os sinais mais recentes dados pelos ministros em decisões colegiadas e monocráticas? Excessos estão sendo cometidos? Eu converso com o professor de Filosofia do Direito da UFMG, Thomas Bustamante. Bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez, professor Thomas. Um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Professor Thomas, em um olhar aí retrospectivo, sobre esse passado recente do país, a gente viu o STF exercer um protagonismo em meio ali à disputa eleitoral de 2022. Qual foi a importância do tribunal para fazer valer garantias à estabilidade democrática, mesmo estando no alvo de duras críticas de setores numerosos da sociedade? Às vezes fazer a própria obrigação do tribunal não é uma coisa indolore e tão fácil, né? Eu acho que o tribunal, nas eleições, ele se comportou como a gente esperava que ele se comportasse, né? Ele defendeu a justiça eleitoral, ele defendeu a institucionalidade, né? Ele respondeu rápido a algumas demandas por crimes eleitorais e direitos de resposta. Então, eu acho que a gente pôde entender que, apesar de todas as críticas que se pudesse fazer ao Supremo Tribunal Federal, ele demonstrou a importância que ele, enquanto instituição, tem para a normalidade, né, do funcionamento da democracia brasileira. E a resposta dada pela Corte, aos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023, ela tem sido proporcional à gravidade dos fatos, tanto em condenações quanto na condução de inquéritos? Ela tem sido proporcional, né? Eu não quero entrar no detalhe de todas as críticas que são feitas, né? Alguns advogados fazem a crítica de que você não tem uma individualização adequada das acusações, né? e prerrogativas. Tem críticas em relação a isso, eu não vou me manifestar quanto a elas, mas eu acho que o tribunal tem conseguido ser eficaz nessa resposta. E ele tem deixado muito claro qual é a gravidade dela, né? Eu espero que essa questão não seja negociada, né? Ou seja, que tenha uma apuração rigorosa, razoável, proporcional e que chegue, né, aos financiadores, aos idealizadores, né, desse movimento que enfraqueceu muito a nossa democracia. Né? Há movimentos por anistia, capitaneados aí pelo PL no Congresso e que estão sendo colocados até ali no jogo sucessório da Câmara, à mesa. Será que isso pode ter desdobramentos? Enfim, é uma pauta que o Supremo vai ter que acompanhar com lupa, né? O problema é o seguinte, eu acho que tem tido uma vigilância muito reduzida sobre o legislativo, sabe? Eu acho que a gente tem uma vigilância muito grande da sociedade em relação ao Supremo, mas me preocupa muito esse tipo de discurso, sabe? Esse tipo de desautorização quase que imediata em relação ao tribunal, né? E uma espécie de confusão de papéis, né? Se você perde numa democracia aquele consenso e aquela crença de que quem tem que decidir as questões jurídicas é o Poder Judiciário e quem tem que decidir as questões políticas é o Legislativo, e que essas questões, apesar de elas estarem bastante conectadas, elas precisam ser diferenciadas, e essa distinção é importante para a gente, né? A noção de poder e de separação de poderes não é meramente você dividir um bolo e dar um pedaço daquele bolo para cada um, né? Existem poderes para fazer coisas diferentes. Na concepção do Montesquieu de divisão dos poderes, isso estava claro. Quer dizer, eu tenho um poder para legislar, eu tenho um poder para julgar, eu tenho um poder para governar. E se você perde essa capacidade de responder com as categorias do direito, né? Com os instrumentos do direito penal, com a racionalidade que é própria do direito a esse tipo de ataque à democracia, que foi o maior ataque que nós sofremos
desde 1988, né, desde que a gente recuperou a nossa democracia, foi um momento em que ela teve em maior perigo, né, se você perde essa capacidade de responder, fica muito difícil você acreditar que, quando precisar, o judiciário vai ser capaz de dar qualquer resposta, né? Então, é um momento muito delicado que a gente vive. Né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, né, por condenações no TSE, também articula uma anistia a si próprio e diz confiar no STF para reverter essa condição de inelegibilidade e estar no jogo em 2026. Aliados dele falam abertamente até que esse resultado eleitoral, né, que acaba de acontecer nos Estados Unidos com a volta de Trump ao poder, possa fazer mudar ventos no Supremo. Há elementos concretos na visão do senhor que permitam crer em uma reviravolta da situação do ex-presidente? O Supremo, apesar de a gente ter um processo de nomeação bastante político, né, e os membros do Supremo Tribunal Federal fazerem as suas campanhas, o jogo é bastante político para você ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele tem conseguido preservar uma independência em relação às preferências do governo e do legislativo. Eu vou dizer que ele tem conseguido em graus diferentes, mas eu não vejo uma disposição, pelo menos por enquanto, dos ministros do Supremo Tribunal Federal cederem a esse tipo de pressão. O que pode acontecer é uma outra coisa. É o próprio legislativo, e não só por votações diretas, mas e por propostas que venham a ser aprovadas, mas por uma campanha retórica e uma mobilização política de afetos, né, de lideranças locais, de lideranças religiosas, de influenciadores, né, ele conseguir desautorizar moralmente o Supremo Tribunal Federal a ponto dele ter algum risco na capacidade de manter eficazes as suas decisões. Um teste para o Supremo é essa questão das emendas parlamentares. Quer dizer, as decisões vão ter eficácia ou não vai ter? Até que ponto elas vão... O Supremo decide, mas depois vai negociar. Até que ponto ele precisa negociar para poder manter suas decisões eficazes? Porque se ele tiver perdido essa capacidade, aí a gente tem um sério problema para a nossa democracia. Né? Esse é um caso de fato emblemático, né, de tentar regulamentar aí regras de transparência para o orçamento, evitar aí o chamado orçamento secreto. Essa atuação que a Corte faz, né, diante do contexto que estava colocado, o senhor entende que era uma obrigação imperativa? Em que sentido? Dela atuar, negociar? Dela atuar, sim. Aliás, eu vou te dizer que essa é uma das poucas questões que entre os juristas teóricos, os acadêmicos, os advogados com uma atuação mais destacada em direito público, os professores, eu acho que existia quase que um consenso dando uma sustentabilidade a essa decisão. Não é um caso difícil, não é um caso emblemático que envolve grandes controvérsias nacionais, como o aborto, não. É um caso técnico, um caso que diz respeito a uma prerrogativa parlamentar e de que maneira ela pode colocar em risco a nossa democracia. Quer dizer, é muito difícil encontrar algum argumento moral ou um argumento jurídico bem construído contra essas decisões do Supremo, mas isso não está importando. Ou seja, não se está questionando o Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que ele cometeu um erro jurídico. Se está questionando o Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que ele não deve interferir em qualquer questão que diga respeito às preferências do Poder Legislativo. Se essa é a métrica que a gente vai empregar para criticar ou para defender o Supremo Tribunal Federal, tem algo de muito errado, porque a gente está perdendo a noção de fidelidade ao direito e de que o direito importa na hora que os tribunais decidem, entende? Isso a gente não pode perder essa dimensão, senão aquela diferenciação que eu falei que é tão importante para a democracia pode se colocar em risco. O senhor dizia há pouco, né, da necessidade da separação de poderes estar bem delimitada. É possível afirmar que o STF tem pontualmente invadido competência de outros poderes
ou, na maioria dos casos, ele delimita questões em que já há omissões legislativas configuradas? Eu não sei nem se eu colocaria em termos de invadir as competências dos outros poderes, sabe? Aconteceu no Supremo Tribunal Federal muito, principalmente na época da Lava Jato, né? Um populismo judicial. E esse populismo judicial não acabou assim, né? O populismo não é algo que acontece apenas no legislativo, né? Ou apenas no executivo. Existe o populismo judicial quando você tem uma espécie de retórica jurídica ressentida e uma certa desconfiança das instituições, né? Da maneira como eu vejo, a Lava Jato foi um pouco disso, né? As pessoas com um sentimento de injustiça muito grande, uma desconfiança muito grande em relação ao poder e uma espécie de descompromisso com os ritos e com as formalidades, para que as suas preferências pudessem se transformar em decisões. Quando isso acontece, aí o próprio judiciário pode se transformar numa fonte de perigo para a sua própria autoridade, né? Eu não sei nem se é só uma questão de invasão de prerrogativas do legislativo, sabe? Eu acho que a condução de um processo criminal bem documentado, do, né, público, né, esses inquéritos no Supremo, por mais que a gente considere importantes esses inquéritos supremos, a gente quer ter acesso a todas as provas e todos os documentos e todas as razões, quer saber que tipo de denúncias vão ser feitas com base nesses inquéritos, né? Perdurar uma situação provisória e que se justificou num primeiro momento indefinidamente pode criar um argumento, né? Pode criar um argumento de desconfiança na sociedade também. Porque não dá para você ser um juiz sem contrariar interesses, né? Parte da tarefa deles é essa, enfim. Inclusive, eu acho que eles erram como juízes quando eles tentam conciliar demais o que não tem conciliação, porque o direito existe justamente para proteger aquelas situações que foram reguladas e que estão protegidas por normas, né? Uma das críticas ao Supremo, professor Thomas, que encontra mais eco no debate público, diz respeito ao volume de decisões monocráticas de ministros. Há, de fato, um excesso na visão do senhor e quais as consequências disso? Na verdade, sempre houve, né? Sempre houve um excesso e uma espécie de boicote ao plenário, né? A gente viu muito isso, citando aquele livro, Os 11, do Felipe Recondo, né? Ele pega os bastidores e fala como os juízes negociando contra o plenário, qual processo vai ser colocado antes, para poder um influenciar na votação do outro, e o sujeito pedindo vista para não deixar o seu colega se pronunciar. Algumas decisões, na época da pandemia, a gente viu decisões gravíssimas, por exemplo, do ministro Nunes Marques, na véspera do domingo de Páscoa, e na sexta-feira, um processo que estava há 5 meses esperando uma decisão do gabinete dele, ele deu uma liminar, mandando abrir os templos quando estavam morrendo 4.000 pessoas por dia de Covid, para a decisão ser cassada na terça-feira. Quer dizer, isso eu vou te falar que é até difícil qualificar jurídica e moralmente esse tipo de ação, porque se isso não for um ataque grosseiro e vulgar à Constituição e ao direito brasileiro, nada mais é. Já há, inclusive, uma PEC aprovada no Senado, no sentido de limitar essas decisões monocráticas, e o próprio Supremo editou algumas alterações regimentais também recentes, né, do fim do ano passado, para tentar um pouco equacionar isso, submeter mais diretamente ao plenário determinadas decisões. Né? O pacote da Rosa Weber, né? que a gente critica algumas posturas, mas a ministra Rosa Weber ela era uma institucionalista no Supremo Tribunal Federal. Né? Ela tinha um zelo muito grande pela institucionalidade, né? e pelo respeito à colegialidade. E a gente presenciou momentos muito delicados, né? Não só aquela decisão dela, que ela talvez tenha exagerado esse princípio, no caso da prisão da
segunda instância, aquele HC, mas eu estou pensando no outro HC do Lula, naquele em que a suspeição do Moro foi decretada, não sei se você lembra. É claro, todo mundo deve se lembrar, né, que as pessoas estavam votando, o computador dela deu um defeito, e aí, enquanto consertavam o computador, o ministro Fux estava presidindo, ele foi chamando os outros ministros para julgar, aí o ministro Marco Aurélio, que julgava depois dela, eu vou pedir vista. Tentaram silenciar a ministra Rosa Weber, né? E ela simplesmente ignorou aquilo e começou a dar o voto dela e falou. Quer dizer, no sentido dela se impor, olha, como corte a gente tem que se pronunciar e a gente tem que respeitar o juízo dos ministros individualmente, mas respeitar também a atuação deles como corpo, né? E ela atuou tanto como juíza como administradora, quando foi presidente do tribunal, para poder proteger essas prerrogativas. Nem todas as alterações que se propõem na Câmara ou no Senado, elas são inconstitucionais. Eu acho que uma PEC ou um projeto de lei ou algum tipo de regulação que limite, por exemplo, a eficácia temporal de uma medida liminar no STF ou que exija que ela seja confirmada em tantos dias, eu não vejo necessariamente um problema aí, sabe? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai um pouco nessa linha, né? Já vi ele com argumentos nesse sentido em entrevistas. Sim, eu acho que nem toda reação é uma reação antijurídica, né? E acho que eu, pelo menos, estava acreditando que depois dessas mudanças regimentais e dessa postura, né, que a ministra Rosa Weber imprimiu, essas ações, essas liminares monocráticas iriam diminuir. E diminuíram, né? Isso é fato, mas iriam ficar sob controle. Mas esse, obviamente, não é o único problema do Supremo e pode ser que isso volte àquele estado muito problemático que a gente visualizou durante muitos anos. Eu vou lembrar aqui de uma decisão de 2012, não sei se você lembra, dos royalties do petróleo. Foi o seguinte, eles declararam inconstitucional, nós estamos aqui na TV Assembleia, uma das decisões do Supremo que mais prejudicou o Estado de Minas Gerais até hoje. Nós perdemos bilhões e bilhões por causa dessa decisão, e foi o seguinte, uma decisão monocrática, suspendendo uma lei distribuindo, que mudava os percentuais dos royalties do petróleo que iam para cada estado, mas suspendendo até hoje, nunca foi colocada para votar de novo. E o mais interessante é que a estrutura da lei declarada inconstitucional é exatamente igual da outra que voltou a vigorar. Sim. Quer dizer, não tinha como dizer que uma era inconstitucional sem que a outra fosse também. É a decisão mais teratológica que você pode imaginar, que não resiste a 5 minutos de argumentação, já está vigendo há 12 anos sem ser julgada pelo plenário. É uma loucura. Nós tivemos uma recente decisão do ministro Gilmar Mendes, que chamou muita atenção, de anular condenações proferidas no âmbito da Operação Lava Jato contra o ex-ministro e líder histórico petista José Dirceu. Colunas e reportagens na imprensa lembraram, após essa decisão, de outros despachos de Mendes, né, anteriores dos últimos anos. Em 2012, por exemplo, ele era convicto da responsabilidade de Dirceu sobre o processo ali do mensalão. E em 2016, o mesmo ministro Gilmar Mendes também suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil por entender que se tratava ali de uma tentativa de fraude a investigações da Lava Jato. Com tudo isso, fica uma impressão assim, de que decisões no Supremo, por vezes, são tomadas ao sabor dos ventos, ou isso deve ser encarado com naturalidade? Veja, não vou dizer que ele dá uma liminar agora para absolver o José Dirceu, não seja uma decisão livre de vícios técnicos. Eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Talvez fosse melhor mesmo ele esperar o plenário, tá? Já que é uma decisão que tem um efeito tão intenso sobre o processo, mas eu acho muito menos grave uma decisão que absolve um réu que foi julgado por um juiz suspeito e que foi reconhecido pelo pleno do STF como um juiz politizado contra o partido daquele réu, eu acho muito menos grave do que foi feito em 2016.
o contexto da decisão do Lula de suspender a posse dele tem que ser delimitado com muito cuidado, porque o que acontece? Era na semana que o Cunha estava votando na Câmara o relatório do impeachment. Sim. E ali você tinha... o Temer já deu entrevista dizendo o seguinte, olha, eu não tenho culpa nenhuma do impeachment. Uhum. Eu estava disposto a negociar, mas depois daquela decisão do Lula não dava mais. O Temer mesmo falou que ele foi acusado de ser golpista ali, né? Não estou dizendo que... Não estou querendo passar um pano no Temer, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo ali foi uma decisão para vitaminar um processo de impeachment e para interferir no resultado dele. Então, ali foi um dos momentos mais graves, assim, alguns dos vícios que levaram o Supremo a perder a autoridade que... Quer dizer, agora nós estamos tendo que defender, nós, os democratas, estamos tendo que defender o Supremo. Mas o Supremo fez muita coisa também para tirar a credibilidade dele, né? Pois é, e essas guinadas que a corte dá, né, dando sinais contrários em um intervalo de tempo relativamente curto, e isso dificulta a compreensão da sociedade, talvez em alguma medida, né, do próprio papel do tribunal. Dificulta pela mesma razão que esse comportamento que a gente criticou agora do Legislativo dificulta, que é a indiferenciação entre um julgamento com base nas categorias do direito e um julgamento com base nas categorias da política. Essa distinção é muito difícil de ser feita. Na filosofia, a gente sofre para poder, filosofia do direito e filosofia política, para poder diferenciar o que é um juízo político, o que é um juízo jurídico. A gente pena, e muitos, a maioria talvez até dos teóricos, eu não, mas a maioria é cética quanto à própria possibilidade de uma delimitação conceitual dessa distinção. Mas é uma distinção que a gente não vive sem ela. Nenhuma democracia vive sem ela. E que a gente precisa manter ela em funcionamento. Como que a gente mantém uma distinção em funcionamento? Aplicando os conceitos da maneira que eles têm que ser aplicados. Isso vale não só para a política, para a nossa vida, na nossa conversa aqui, na minha sala de aula, na sua atividade profissional. Você tem um esquema conceitual que constrange um vocabulário. Se você perde esse vocabulário, você perde a própria distinção. E se você perde a distinção, o poder fica uma espécie de luta de todos contra todos, né? Dentro disso que o senhor coloca, e no final da fala, nessa luta entre poderes, qual sua visão sobre o chamado pacote anti-STF que tramita na Câmara, né? Ele prevê ali, além dos limites a decisões individuais de ministros que nós já falamos, também ampliação das possibilidades de impeachment e poderes para o Congresso derrubar ordens do tribunal. Pois se você tem porque, veja, não é qualquer tribunal, né? A Suprema Corte. Uma das principais funções do Supremo é justamente julgar a legalidade, a legitimidade, a constitucionalidade dos atos do Congresso. É isso que justifica, por exemplo, o poder de declarar uma lei inconstitucional. Então, se você dá essa prerrogativa do Congresso discricionariamente, sem ter que dar qualquer explicação jurídica para a sociedade, sem ter que passar por qualquer constrangimento, ou sem ter que mudar a forma de justificar sua decisão, emitir juízos, é a volta daquilo que existia antigamente, daqueles julgamentos parlamentares, né? Que eram como é que chamava aquilo? Que o impeachment não era aquele tipo de writ que tinha antigamente, daqui a pouco eu me lembro, em que você simplesmente declarava uma pessoa culpada, votava para ser culpada e acabava. Sumário, para ser um rito sumário. Então, isso é gravíssimo, né? Então, no noticiário político, professor, a extrema-direita também vem, né, se destacando aí com um planejamento para formar a maioria no Senado em 2026. Há movimentos claros nessa linha que vêm sendo noticiados, né? E a ideia seria desse grupo político fazer isso para tentar justamente viabilizar impeachment de ministros do STF. Por que, na sua visão, a Corte tem irritado tanto essas forças políticas, se tem a ver com o papel que ela cumpre também como defensora de minorias? Veja, o Supremo cometeu muitos erros.
Mas essas propostas de impeachment não são normalmente por causa dos erros dele, né? Muitas dessas propostas são por causa dos acertos do Supremo Tribunal Federal. E me preocupa muito isso. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. No fundo, é uma questão ética que a gente tem que se pôr, né? O povo brasileiro tem que entender a responsabilidade que é você eleger alguém. Eleger um senador, você está colocando uma pessoa na posição de ter que decidir uma questão como essa, né? E eu acho que perdeu-se um pouco aquela ideia de que a política não é guerra, né? A lógica da política numa democracia não pode ser schmittiana, em que você tem que aniquilar o seu adversário e que vale tudo, até a eliminação física do seu adversário, né? Se você perde esse princípio, não sobra muita coisa e a democracia não dura muito, né? Nosso tempo está acabando, professor. Queria encerrar com uma última questão aqui. O STF homologou nesta terça-feira o novo acordo de repactuação de Mariana e agendou para esse mês de novembro importantes julgamentos sobre o marco civil da internet e plataformas digitais. São ações ali que discutem responsabilidade, né, de provedores de internet, redes sociais e aplicativos de mensagens sobre conteúdo gerado pelos usuários. Uma discussão que, coincidentemente, não avançou no Congresso. Qual que seria a importância, né, na visão do senhor, dessa regulação e como que ela pode repercutir junto à sociedade? É outro tema espinhoso, né, que o tribunal vai ter que se debruçar. Sem dúvida, porque as próximas eleições estão vindo aí, né? E no nosso sistema político e jurídico, né, existe uma responsabilidade da Justiça Eleitoral, por exemplo, de zelar pela integridade das eleições, né? E aí o grande problema de até onde que você pode regular a expressão. É diferente você expressar a sua opinião e você interferir num debate eleitoral de uma maneira em que você vai... como é que eu posso dizer? Você vai manipular o processo de pensamento do eleitor, né? E é um caso limite, um caso que precisa ser tratado com muito cuidado. Não avançou no Congresso, vai ter que... talvez o Supremo faça algum avanço, mas o risco é ter algum avanço agora e ter uma reação meio vingativa do Supremo, do Congresso Nacional, uma espécie de backlash legislativo muito, muito perigoso. Terminar com uma citação da Hannah Arendt, né? O problema da mentira da política não é que ela simplesmente ilude, engana as pessoas. O problema é que, dependendo de quão intensa e quantas vezes ela for repetida e quão danosa ela seja, o efeito dela é ninguém mais se importar mais com a verdade, e a verdade deixar de ser uma categoria, né? Eu acho que esse é um risco que a gente está correndo, né? Vamos ter que ficar atento aí aos próximos passos das instituições em relação a essa e outras discussões. Professor Thomas, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Foi um grande prazer, sempre bom conversar com vocês. Obrigado. Eu conversei com Thomas Bustamante, professor de Filosofia do Direito da UFMG. Falamos sobre o saldo da atuação do STF nos últimos anos no Brasil, os desafios encarados, decisões de grande repercussão e as pressões na relação com os poderes e com a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.